Então, boa noite a todos. Hoje à noite nós vamos perceber um dos maiores paradoxos dos ensinos de Jesus quanto ao Sermão do Monte, o ensino ou manifesto do nosso Rei para os seus discípulos e aquela multidão que o seguia. Lembremos que o Sermão do Monte não trata simplesmente de ordens do Senhor para que se viva, mas, na verdade, todas essas bem-aventuranças que temos estudado trata-se do caráter ou das características daqueles que pertencem ao reino dos céus. E essas últimas duas bem-aventuranças, a bem-aventurança número 7 e a número 8, elas aparentemente nos trazem um pouco de confusão, porque ao mesmo tempo que somos chamados para semearmos a paz, exatamente por trazer ou levar a paz, seremos perseguidos. Porque estamos semeando num mundo que prefere a guerra, que prefere a destruição, que prefere o ódio. Então, essa noite, nós vamos trabalhar duas mais bem-aventuranças, percebendo que, diante do manifesto do reino dos céus, bem-aventurados são os pacificadores e os perseguidos por causa da justiça. Eu queria convidar, então, os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Mateus capítulo 3, mais uma vez, e nós vamos ler desde o capítulo 5, e nós vamos ler desde o verso 1 até o verso 12. Nós vamos ler, então, esse primeiro trecho do Sermão do Monte, que temos lido a cada domingo, onde nós observamos o caráter, as características dos súditos do rei. Então, diz assim a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, do verso 1 ao verso 12. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vamos orar então ao nosso Deus mais uma vez. Deus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos mais uma vez na Tua presença, juntos para adorar o Teu nome. Derrama sobre nós, ó Deus, a Tua bondade, renova a Tua misericórdia, ó Deus, que tem sido ela o motivo de não sermos consumidos por causa dos nossos pecados. Nos torna semelhante ao Teu Filho. Nos ajuda a aplicarmos estas características em nossas vidas, que vivamos as normas do Teu reino e que isto sirva para a Tua glória, para o Teu louvor, para a mudança na nossa cidade e onde nós estamos.
Então usa a tua palavra, nos molda pelo teu Espírito e recebe toda a adoração. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A sétima bem-aventurança, então, nos diz que bem-aventurados são os pacificadores, pois estes serão chamados filhos de Deus. É interessante que Jesus não está dizendo que felizes ou abençoados ou aprovados são aqueles que amam a paz. Jesus não está aqui sugerindo que bem-aventurados são aqueles que amam a harmonia entre todas as pessoas. Jesus está afirmando que bem-aventurados são os pacificadores. Bem-aventurados são aqueles que agem ativamente para promover a paz. Ser um pacificador é ser um ativista em prol da paz. É agir ativamente para estabelecer a paz. E aqui é muito interessante perceber, porque nós estamos diante do Senhor Jesus, que está ensinando os seus discípulos e aquela multidão. Boa parte destes provavelmente são judeus, curiosos, querendo saber mais sobre este Senhor que veio da Galileia, que tem palavras de maravilha, tem realizado alguns milagres. Nós temos visto que ele tem sido descrito pelo evangelista como o filho de Davi, filho de Abraão. Já tem o registro de todos os documentos ou da sua descendência neste jornal, neste evangelho. E agora, depois de se tornar digno ou se mostrar digno, vencendo a tentação, depois de iniciar pregando o evangelho do arrependimento para que estes possam chegar ao reino, ele senta no monte e começa a discorrer sobre as características que devem existir para os seus súditos. E dentro disso, ele diz que os seus súditos precisam reconhecer que não são nada diante de Deus para poder ter o reino. Diante da sua pobreza espiritual, eles devem chorar por causa dos seus pecados, buscando o consolo que só está no Senhor. Eles são mansos, eles têm fome e sede de justiça, eles querem buscar a Deus e saciar a sua fome, a sua sede. A sua ação é de compaixão com aquele que precisa. A sua busca é incessante para ter um coração santo, puro. E agora, Jesus diz para estes judeus que eles precisam serem agentes da paz. Meus irmãos, os judeus, de forma geral, desejavam a morte dos gentios. Os judeus, de forma geral, tinham um desprezo por qualquer nação gentia. Eles nutriam ódio pelos gentios. Depois do exílio, quando eles voltam para a sua terra, e aí surgem todas as seitas, os fariseus, os publicanos, os escribas. Estes homens, ou a maioria destes judeus, eles têm um pensamento de que esse Messias que viria, ele viria com espada. Ele viria como um guerreiro para realmente destruir os seus opositores e estabelecer o seu reino definitivo. Os judeus estavam esperando o Cristo que iria estabelecer com poder, com força e com guerra a paz. Eles achavam que os gentios seriam exterminados. Eles achavam que somente eles poderiam ser bem-aventurados, porque eles tinham o Messias. Jesus, então, inicia a sua declaração em oposição a estes pensamentos. Ele diz: felizes
Bem-aventurados são os pacificadores. Estes serão chamados filhos de Deus. Jesus, ele vem não para trazer a guerra, mas ele vem para salvar o mundo. Jesus, ele é descrito, por exemplo, em Isaías capítulo 9, verso 6, como o príncipe da paz. Se pudéssemos classificar os pacificadores da nossa história, da humanidade, Jesus seria o maior pacificador de toda a história. Isaías capítulo 9, verso 6, ele diz: porque um menino vos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, o príncipe da paz. Cristo, ele, de fato, é o maior pacificador. Ele não somente veio para estabelecer a paz entre as pessoas, ele veio para remover o pecado. E removendo o pecado, reconciliar-nos com Deus. Efésios capítulo 2, desde o início até o verso 22, trata-se de uma narrativa do apóstolo Paulo nos dizendo a nossa condição. Nós éramos mortos e vivíamos em nossos delitos e pecados. Vivíamos como em guerra com o próprio Deus, separados por causa das nossas transgressões. Não havia nada que por nós mesmos pudéssemos fazer, porque um coração morto não bate. Alguém que está morto não consegue agir. Nós não queríamos, éramos considerados como inimigos de Deus. Mas Ele, por causa do seu amor, baseado na sua misericórdia, nos deu vida. Ele nos salvou mediante a nossa fé. Não mediante a nossa fé, através de um dom, o dom de Deus. Não por causa das nossas obras, para que ninguém pudesse se gloriar. Ele nos deu vida, Ele nos reconciliou com Deus. Jesus é aquele que veio tratar da nossa reconciliação, o único caminho, a única verdade, a única possibilidade de termos a vida. Ele nos chama também para reconciliarmos um com os outros. Então, se tem uma mensagem agora dentro do Sermão do Monte, uma ação que devemos ter em nossas vidas, é que devemos promover a paz entre Deus e os homens e entre nós mesmos. Cristo é este exemplo. Cristo ativamente promove a paz entre Deus e o homem e entre os homens. Jesus está dizendo aqui no verso 9 que felizes então são aqueles que promovem essa paz. Bem-aventurados são aqueles que ativamente estão engajados em levar a paz. E faremos isso sendo arautos da reconciliação. Um arauto é aquele que fala em voz alta, anunciando algo sobre alguma coisa. No caso, seremos arautos da reconciliação quando levarmos o evangelho da paz. Deveríamos estar comprometidos em levar o evangelho que pode reconciliar e trazer a amizade entre Deus e o homem. Deveríamos estar comprometidos não somente a isso, mas a promover a paz entre os conflitos, entre nós mesmos. É interessante, Provérbios 15, verso 1, nos diz que a palavra branda, ela desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Como pacificadores, deveríamos promover a brandura entre nós, e não a ira. Deveríamos rejeitar qualquer tipo de ira humana,
porque a ira humana, ela não produz justiça. Tiago, capítulo 1, verso 20, diz: pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, qual é poderosa para salvá-la. Jesus está dizendo que as características dos seus súditos, daqueles que pertencem ao reino dos céus, a característica que ele tem nos dito esta noite é que felizes, abençoados e aprovados são aqueles que ativamente promovem a paz. A paz entre Deus e o homem, e isso nós fazemos por meio da proclamação do Evangelho. A paz entre nós, que buscamos por meio de palavras brandas apaziguar a ira. E a rejeição de qualquer ira que não produza a justiça de Deus. Jesus, ele diz que bem-aventurados são estes, os pacificadores. E ele nos dá uma recompensa. A recompensa destes é que estes serão chamados filhos de Deus. Serão reconhecidos como o caráter do Pai. É interessante o pensamento judaico sobre isso. Alguém que se tornasse filho significava, então, ser portador da característica deste. Então, se eu dissesse que você era filho do Diego, então significava que, além da sua questão de paternidade, você tinha um caráter, você portava o caráter do Diego. Se eu dissesse, então, que você era filho de Deus, em outras palavras, eu estava dizendo que você portava o caráter em você ou nas suas atitudes do próprio Deus. Logo, por exemplo, se alguém lhe chamar de filho de um cão, filho de um cachorro, eu estou dizendo que esta pessoa, ela tem um caráter de cachorro. Então, a ofensa não é contra o pai daquela pessoa. A ofensa é contra você, que parece um cão. Logo, abençoados são os pacificadores, porque eles terão ou portarão o caráter de Deus. Aqueles que pertencem ao reino dos céus, eles estão ativamente promovendo a paz. Eles são felizes, pois são encontrados como tendo o mesmo caráter de Deus. Meus irmãos, mais uma vez, estas características, elas não são critérios para que você entre no reino dos céus. Jesus não está estabelecendo aqui uma métrica para que você possa seguir e, assim seguindo, você entre no reino de Deus. Pelo contrário, ele está dizendo para os seus discípulos que estas são as características daqueles que pertencem ao reino dos céus. Bem-aventurados são os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Essa característica é daqueles que já confessaram a Jesus como Salvador. Então, se você está aqui hoje, e se você crê que Jesus Cristo é o seu Salvador, que você já confessou os seus pecados a Jesus, se arrependeu deles,
Então, são estas características que você deveria estar desenvolvendo em sua vida. Você deveria estar trabalhando a proclamação da paz. Você deveria estar sempre evitando a ira com as respostas brandas. Você deveria estar promovendo aquilo que é justo. E não por meio da sua ira, trazendo uma justiça que não vem de Deus. Estas deveriam ser atitudes dos cristãos, independente do mundo ao nosso redor. Consegue compreender isso? O mundo ao nosso redor é um mundo cão, não é verdade? E o nosso coração, muitas vezes, ele é indignado com esse mundo cão, não é verdade? Estamos chateados com muitas coisas que têm acontecido no nosso mundo. Só que a nossa chateação ou a nossa ira, ela não promove a paz, se não for a paz proclamada por meio do Evangelho. Não adianta de nada eu me irar com o que acontece do meu lado, se eu não for ativo na proclamação da paz. Não adianta de nada se o mundo está estourando em guerra, se as minhas atitudes não são ações para proclamar a verdade do Senhor. Você está fazendo um desfeito para o Deus Todo-Poderoso quando age com a sua própria justiça, com a sua ira e com a sua insatisfação. Jesus, ele foi odiado. E qual foi a sua ação? Amor. Jesus, ele foi maltratado. E quantas palavras saiu da boca dele até ao Monte das Oliveiras? O Monte do Calvário. Isaías diz que ele não pronunciou uma palavra. Ele foi perfurado. Ele foi maltratado. Ele foi morto. E a sua última palavra foi: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Jesus é o maior exemplo. Se você está atento a todas as bem-aventuranças que temos estudado, você vai perceber que elas têm sempre andado em pares. Você vai observar que o pobre de espírito, aquele que reconhece a dependência de Deus, ela está relacionada com o choro. Você vai perceber que a mansidão, o humilde, que é a submissão a Deus e ao próximo, é acompanhada pela fome e sede de justiça. Você vai perceber que a misericórdia, ou agir com compaixão, é unida com a pureza de coração. E nós vamos perceber que a pacificação, o ato de promover a reconciliação e paz, está associada a ser perseguido por causa da justiça. E isso nos faz chegarmos à nossa oitava bem-aventurança, que diz: bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Talvez essa bem-aventurança também não faz muito sentido. Talvez é incompreensível associar felicidade com perseguição. Mas Jesus, ele termina essas bem-aventuranças dizendo que o mais elevado grau de felicidade do homem está ligado a ser perseguido por causa do Evangelho. Não é ser perseguido porque tu é uma pessoa irresponsável. Não é ser perseguido porque tu é um crente que dá mau testemunho. Tem algumas pessoas que se justificam: meu patrão está me perseguindo. Aí o cara não vai para o emprego, falta o trabalho, faz corpo mole, aí o patrão fica cobrando ele, e diz: não, é porque eu sou perseguido, sou um cristão. A perseguição aqui está relacionada com aqueles que de fato estão vivendo o Evangelho. Thomas Watson, ele vai dizer que nossa religião deve custar para nós as lágrimas do arrependimento e o sangue
da perseguição. É uma grande verdade que, olhando as Escrituras, que o deserto, ele precede a terra prometida, não é verdade? O sofrimento, ele precede, então, também o quê? A glória. Então, meus irmãos, importa que para estar no reino dos céus, iremos passar por muitas tribulações. O fato de nos dispormos para proclamar a paz fará que sobre nós venha a perseguição. Então, por que os pacificadores eles são perseguidos? O verso 10 e o verso 11, ele vai nos falar um pouco, mas o cristão é perseguido por quem ele é. Porque ele carrega o nome de Cristo, o mundo todo odeia o cristão. O cristão é perseguido por ele ser pacificador. O espírito deste mundo é contrário à paz, pois é regido pelo pai da mentira. Ao longo dos séculos, meus irmãos, a igreja tem sido perseguida por causa daqueles que proclamam a paz. Os crentes foram perseguidos pela intolerância e inquisição religiosa. Alguns pré-reformadores foram queimados vivos. John Wycliffe precisou se esconder por algum tempo por causa do evangelho. Lutero ficou trancado no mosteiro porque ele se opôs àquela verdade, ou ao clero. Catarina de Médici, não a nossa Catarina, promoveu dura perseguição aos crentes. Na Inglaterra, Maria Tudor levou à estaca os líderes e passou o fio da espada em milhares de crentes. O comunismo ateu e o nazismo nacionalista levou milhões de crentes ao martírio. Ainda hoje, meus irmãos, na Coreia, na China, nos países comunistas e islâmicos, os crentes são presos, torturados e mortos. Sabe por quê? Por causa da sua fé. A perseguição, ela acontece de várias formas. Existe a perseguição violenta, direta. 2 Timóteo 3,12 diz: todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. É estranho você ser um crente e ninguém perseguir você, ninguém zombar você. Porque a perseguição também vem não somente por meio da espada, mas o cristão é atacado também por meio da língua dos ímpios. A língua é como um fogo e como um veneno. Ela é uma espada desembainhada. Lá em Salmo 55, 21 diz. As pessoas nos perseguem por aquilo que falam. Levantam injúrias sobre nós. Joga algo na nossa cara. Maltrata com palavras vis, cruéis, escarnecedoras. Ou você nunca recebeu uma palavra dessa? Certa vez, alguém chegou para mim e disse assim, diante de uma resposta que eu dei, e ela disse assim: ah, não, você sabe dizer uma resposta, porque tu sabe enganar as pessoas. Ela se dizia colega ou amiga minha. Eu não sei se ela estava querendo brincar comigo, mas ela falou essas palavras. Você não tem sido injuriado pelas pessoas? Cristo foi acusado, meus irmãos, por ser um beberrão. Cristo foi acusado por ser endemoniado. Cristãos, no passado, foram chamados de canibais, de imorais. Eles foram incendiados. Eles foram tratados como rebeldes, ateus, apóstatas. Chamaram Paulo de tagarela, de impostor, de falso apóstolo. Levantaram mentiras. As pessoas perseguem os cristãos por meio de mentiras. E o verso 11 nos diz: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem
todo tipo de calúnia contra vocês. Os cristãos são alvos da maledicência de Satanás. É muito estranho você ser um cristão e não ter sido perseguido ou não estar sendo perseguido hoje. Porque a perseguição acontece diariamente. No nosso trabalho. Ou você nunca foi abordado por aquela pessoa e disse assim, e é porque era crente. Né? Isso é perseguição, meus irmãos. Isso é injúria. Isso é levantar um falso testemunho ou acusar você é um mentiroso. É atingir a sua índole. Eu não estou falando de você que mente ou que está fazendo coisa errada, não, tá? Porque tem uns cristãos por aí que são mentirosos, são pessoas caluniadoras, não pagam conta. Isso é verdade. Eu estou falando daqueles que vivem em amor ao nosso Mestre. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 23 a 27, veja o próprio apóstolo Paulo, ele diz, 2 Coríntios, quem quiser abrir. São eles servos de Cristo? Paulo falando, estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com vara, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei a noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos da cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos de falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Esse é Paulo. A verdade é que a perseguição, ela irá distinguir o verdadeiro do falso discípulo. O hipócrita, ele não consegue navegar nos mares tempestuosos da vida. O hipócrita, ele vai seguir Cristo até o Monte das Oliveiras, como tem muitos agora com ele lá, recebendo o Sermão do Monte. Mas são poucos que vão estar com ele no Monte do Calvário. O verdadeiro crente, ele carrega Cristo no coração e a cruz nos seus ombros. Cristo e a sua cruz jamais podem ser separados. Jesus, ele afirma que o reino do céu pertence a estes discípulos que são perseguidos por causa da justiça. E como então devemos reagir? Como então devemos reagir diante da perseguição? O verso 12 nos diz, alegrem-se e regozijem-se. Devemos então reagir com profunda alegria. Eu não estou dizendo aqui que você deve ser um masoquista e deve procurar ali alguma coisa para te baterem ou te perseguirem. O cristão, ele não tem prazer no sofrer. Ele não tem prazer na perseguição, mas ele se alegra sabendo o que está reservado para ele no final de sua vida. Ele precisa ter uma paciência triunfadora. Se nós lembrarmos os profetas, eles jamais se ficaram ansiosos diante da circunstância de perigo. Eles jamais buscaram vingança. Jamais feriram aqueles que lhe feriram a face. Pelo contrário, os profetas se entregaram a Deus. Eles triunfaram por meio da paciência. Eles confiaram em Deus que Ele estava no controle, mesmo quando o mal parecia triunfar. Devemos também fazer isso com profundo discernimento espiritual. Existe um bispo chamado Policarpo.
Policarpo era um bispo de Esmirna. E aconteceu que ofereceram a ele a oportunidade de negar a Cristo e adorar a César. E ele disse a seguinte coisa: durante 86 anos tenho servido a Cristo, e ele nunca me fez mal. Como posso agora blasfemar do meu Rei e Senhor? Paulo, à beira da morte, disse: eu sei que o tempo da minha partida é chegada, mas agora a coroa da justiça está me preparada, está guardada para mim. O mundo, meus irmãos, odeia pensar no futuro. O ímpio detesta pensar na eternidade. Ele tem medo de pensar na morte. Mas nós, cristãos, nós sabemos a recompensa do futuro, independente das circunstâncias. Nós acabamos de cantar: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam bem para aquele que te ama. E não significa que as coisas boas que Deus promete na sua palavra, receberemos aqui. Tenho cansado de falar que se a nossa esperança se resume às coisas dessa vida, somos os mais dignos de compaixão, de misericórdia. Há uma recompensa no futuro, é o que diz o verso 12. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa no céu. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Meus irmãos, há uma recompensa prometida nos céus. Crisóstomo, um outro cristão, ele foi preso e ele foi chamado diante do imperador, Arcádios. Ele foi preso por pregar a palavra. E o imperador chegou para Crisóstomo e disse que ele seria banido do reino. E sabe o que Crisóstomo falou? Majestade, não podes me banir, pois o mundo é a casa do meu pai. Mas aí o imperador, ainda com raiva, disse mais uma vez: então terei que matá-lo. Crisóstomo falou mais uma vez: não podes, pois minha vida está guardada em Cristo, em Deus. Então nós iremos confiscar os seus bens. Crisóstomo mais uma vez falou para o imperador: Majestade, isso não será possível. Meus tesouros estão nos céus. Então eu te afastarei dos homens e não terá amigos. E Crisóstomo mais uma vez falou: isso não podes fazer, porque eu tenho um amigo nos céus que disse: de maneira alguma te deixarei, jamais o abandonarei. Jesus é o nosso amigo. E não importa se iremos morrer por estar ativamente pacificando o mundo através do Evangelho, se seremos mortos por causa da nossa fé. Mas a gente poderia ter um hino. Tem um hino que eu estava escutando hoje à tarde. Eu vou arriscar aqui uma parte que é assim. Será que eu consigo? Mas expressa um desejo daquele que de fato é um bem-aventurado. O desejo de estar perto do Senhor. A música é mais ou menos assim: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Alguém conhece? Quem conhece, canta. E seja a ti. De novo. Mais perto quero estar,
Meu Deus, de ti. A ti. Deveria ser o nosso desejo. Estar perto do Senhor, independente daquilo que iremos passar até que Ele venha. Amém?